Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Magalhães e aqui é a tua casa. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Na primeira parte, no primeiro vídeo, nós falamos que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Falamos também que a Igreja Católica, por meio dos sacramentos, transmite a graça de Deus aos seus fiéis. Falamos que os sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Falamos também que os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Sensíveis porque eu posso ver, cheirar, experimentar e tocar. Falamos também dos sacramentos do batismo e da crisma. Nessa segunda parte, vamos falar sobre o maior de todos os sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. Por que ele é o maior? Porque Jesus está presente de maneira real e não de maneira simbólica, como acreditava Martinho Lutero. E vamos falar também do sacramento da confissão, porque muita gente vê em novela, em filme e em série, o padre às vezes revelando um segredo da confissão que ele não pode revelar. Então, nessa segunda parte, vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. A Eucaristia é o maior sacramento que a Igreja Católica tem. Por quê? Porque Jesus está presente de maneira real. Tá? Quando foi instituída a Eucaristia? Na última ceia com Jesus Cristo e seus apóstolos. Isso você pode ler lá em Mateus 26. Qual é a matéria da Eucaristia? O pão e o vinho. O pão e o vinho consagrado. Tá? O pão e o vinho, sim, ele vai pegar o pão e vai dizer: isto é meu corpo, e vai consagrar. Não é mais pão, mas passa a ser o corpo de Cristo. Depois ele pega o vinho e vai dizer: isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e deixa de ser vinho, passa a ser o sangue de Cristo. Mas como é possível? Como pode uma substância mudar em outra substância? Isso a Igreja Católica chama de transubstanciação, que é a mudança de uma substância para outra. Mas como que isso acontece? Acontece porque, segundo a Igreja Católica, Deus é o Criador de todas as coisas, então ele pode transformar sim. Então há a transubstanciação, a mudança de substância. Tá? É o termo que é usado na Igreja Católica. Quem são os ministros da Eucaristia? Os ministros, o padre e os bispos. O Papa não? O Papa também, porque o Papa é um bispo de Roma. O bispo de Roma governa toda a Igreja Católica no mundo, tá bom? Para você ficar bem ciente disso e bem esclarecido. E por que quando o padre termina a missa, ele guarda no sacrário as hóstias que sobraram? Aquilo dali, no passado, era para os doentes. A igreja guardava, porque depois que terminava a missa, o padre ia fazer a visita aos doentes e ele levava a Eucaristia. Hoje tem uma nova, podemos dizer assim, uma nova visão do guardar a Eucaristia, podemos colocar dessa maneira. Além de guardar para os doentes, você pode também visitar para fazer sua oração e também a sua adoração, porque Jesus é Deus, ele está presente ali de maneira real, segundo a Igreja Católica. Tá? Então você pode praticar a adoração que nós chamamos de latria. Latria é a adoração direcionada somente a Deus, já que Jesus é Deus, então você pode adorar, que também não tem nenhum problema não, tá? Não vai cometer nenhum pecado, não vai ser excomungado, nada. Então você pode comungar e depois pode ir lá fazer sua visita durante a semana, fazer sua oração para você, para sua família, que não vai ter nenhum problema. Então, o sacramento da Eucaristia é o maior, ele é o coração da Igreja Católica. Tudo está em torno da Eucaristia, porque Jesus ele está presente de maneira real e não de maneira simbólica. E por meio da Eucaristia você também vai receber a graça de Deus
e vai comungar o próprio Deus. Ah, mas se eu tiver em pecado, eu posso comungar? Pode, né? Se você não se confessou, mas você pode comungar como? Comungar que eles chamam de uma comunhão espiritual, né? Você não comungou de fato, mas você está ali na missa, rezou, terminou a missa e você teve uma comunhão espiritual, comungou de maneira espiritual. E depois você vai se confessar com o padre, numa outra oportunidade você vai receber a hóstia consagrada, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e vai receber a graça santificante de Deus. O sacramento da confissão, ele é muito delicado, porque está sempre passando em televisão, em filme, em séries, em novelas, o padre às vezes revelando. Então por isso que a gente está falando sobre ele aqui, que a gente tem que ter muito cuidado com o sacramento da confissão. Qual é a matéria da confissão? É o pecado confessado diante do padre. Então o pecado confessado é a matéria da confissão. Qual é a fórmula da confissão? A fórmula da confissão é: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o padre vai te dar um ato de contrição, vai mandar rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e assim vai. Quem são os ministros da confissão? O padre, o bispo e quem escuta a confissão. Tá? Então você tem que ficar atento com isso. O padre pode revelar a confissão? Não, se ele revelar a confissão, como passa nos filmes, ele é excomungado. Se ele revelar de maneira direta. Se ele revelar de maneira indireta, ele vai ser exortado, vai ter uma bronca, ele vai tomar uma bronca lá do bispo. E se você também revelar. Então, por isso que eu falei que a gente está sujeito ao sigilo da confissão. O padre, o bispo e quem ouve a confissão. Se você passou e escutou alguém confessando e escutou o pecado da pessoa e você revela, você vai ter uma punição também. Você está sujeito ao sigilo da confissão, porque é sagrado. Então, se você se diz católico e escutou a confissão de um amigo seu e você depois está fazendo fofoca para todo mundo, então você pode ir diante do padre ou do bispo, né, e conversar com ele e saber qual vai ser a sua punição. Quanto às Ave Maria, Pai Nosso, você vai ter que rezar, tá? Porque tem que ter muito cuidado. Antigamente, bem lá atrás, logo no início do cristianismo, você se confessava por 3 motivos na época. E a pessoa sempre se confessava no leito de morte, tá? Você confessava porque você roubou, porque você cometeu adultério ou porque você matou alguém. Então, quando você vê no filme ou a pessoa no leito de morte lá se confessando com o padre, aquilo ali é real, aquilo ali realmente acontecia, porque você se confessava uma única vez na vida. Depois a igreja vem mudando, né? Uma vez por ano, depois uma vez por mês, de 15 em 15 dias, vai depender da disponibilidade do padre. Aí você vai confessando e vai fazendo a sua piedade, vai recebendo a graça santificante e o perdão de Deus. Mas cuidado, né? A confissão é muito delicado, então não vai atrás de filme, de novela, de séries, o padre revelando, porque não pode revelar em hipótese alguma, é um segredo, tá? Então se ele revelar, ele vai ser excomungado pela Igreja Católica, revelar de maneira direta, e ele também pode até receber processo. Então fica atento aí quando se fala de confissão, porque não é tão simples como a gente vê em televisão, ou seja, quando a gente vê no filme, em novela e em série americana não, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê o like, porque aqui no canal Magalhães nós temos vídeos toda semana falando sobre filosofia, política, religião e temas diversos. Até o próximo vídeo.